Saudações, caro formando. Bom, nós já vimos o que é ímã. Só para recordar, tem que ser uma pedra que tem dois polos, um de atração, outro de repulsão, e que tenha linhas de campo que façam que saiam do norte em direção ao sul. Ou seja, saem do norte, entram no sul e depois fazem o processo cíclico. Ou seja, as linhas do campo devem ser circulares, como já provamos também em prática. Bom, dito isso, temos que ver novos conceitos. Ainda continuamos na primeira sessão, só que cortamos o vídeo para que não ficasse muito longo. Ok, então agora vamos falar de atratibilidade dos polos magnéticos. Como nós vimos, aquela pedra do sul, o ímã ou a magnetita ou peróxido de ferro, ele tem que ter dois polos, o polo norte e o polo sul. Então qual é a relação desses polos quando se encontram? Bom, se nós formos a prestar atenção, nós temos aqui o polo sul e o polo norte a interagirem. Este é um ímã, este é outro ímã. Ok, então qual é a interação entre esses dois ímãs diferentes quando são apontados polos opostos? Então, se for a notar, este daqui tende a entrar, esta linha do campo tende a entrar no polo sul, porque nós sabemos que o polo sul é o polo de entrada e o polo norte é o polo de saída. Então, este daqui tende a sair. Então, aqui está a entrar, aqui está a sair. Então, notem que as linhas do campo são vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido entre o sul e o norte. Então, este daqui está a ir para cá, este também está a ir para a mesma direção. Então, o mesmo quando temos sul, que é praticamente a mesma coisa, né? Temos sul aqui e temos norte aqui. Poderíamos inverter, né? O norte vir de cá, o sul vir de cá, né? Só para fazer a interação, mas ok, é a mesma coisa. Então, notem que continua sendo a mesma coisa, porque é sul e norte. Então, os dois têm exatamente o mesmo sentido. Então, estão a ir em direção ao sul. Ok. Esta é a primeira coisa que nós conseguimos observar. Então, este princípio que nós vimos aqui, quando eles vão no mesmo sentido, significa que é o sentido que é o princípio de atração. Eles estão a se atrair, estão a se puxar. Por quê? Porque eles estão a ir exatamente no mesmo lugar. Entende, né? Estão a se puxar para o mesmo lugar. Este é o princípio que vamos chamar de princípio de atração. A atratividade dos polos, né? Isso chama-se atração. Estão a se atrair, estão a se chocar. Chamamos de choque ou de ímã, vários nomes que se tem. Então, eles estão a se atrair. Por isso mesmo que o norte e o sul aqui estão juntos. É só notar que não temos norte e norte, temos norte e sul. Estão juntos por quê? Porque se atraíram, se atraem. Entende, né? Então, quando temos dois pedaços de ímã e termos sentidos opostos, eles se atraem. Ok, podemos ver essas outras duas conclusões. Vamos começar com esta última que vai nos permitir uma melhor percepção. Isto porque nós temos um polo de saída aqui, um sul, e temos aqui um outro sul. Ou seja, são polos com o mesmo nome, sul e sul. Notem que o vetor deste primeiro ímã está a ir em direção ao outro ímã, assim como deste está a ir em direção ao outro. Imagina lá, são dois carros que têm uma dada velocidade e que estão a ir em sentidos opostos. Um que está a ir para Machixe e outro que está a ir para Maputo. Então, se eles se encontram e embatem, qual é a tendência dos carros? É física, básica, né? Eles vão retornar, vão dar aquele pequeno recalque, né? Então, é basicamente o princípio que se usa aqui. Então, quando eles se encontram, eles tendem a se empurrar, não a se juntar e se puxarem para a mesma direção. Eu acho que dá para entender isso, né? Então, por isso que nós vamos chamar este princípio de repulsão. O mesmo acontece se tivermos norte e norte. Para este caso de norte e norte fica um pouco difícil, afinal de contas, este daqui está a ir para dentro, esse daqui está a ir para dentro. Não, nós não poderíamos usar aquele princípio do carro que eu estava a falar. Mas, na verdade, já que o ímã tem os dois polos, depois já vamos estudar isso, indivisibilidade dos polos, e de começar agora a falar disso, já que nós temos esses dois polos, significa que tem um polo sul cá atrás que está a ir em direção ao norte. Existe outro polo sul cá que está a ir em direção ao norte também. Então, o que é que vai acontecer com os ímãs neste caso? É que quando nós temos, deixa eu ver se encontro uma caneta aqui. Ok, tem uma caneta, perfeito. Ok, o que é que vai acontecer neste caso? Já que nós temos este sul, este norte, quer dizer,
a ir nesta direção, que depois deverá desviar para voltar no sul. Aqui também temos o norte, que está a sair nesta direção e depois deverá desviar. Quando eles se encontram, porque eles estarão muito próximos, porque aqui são linhas, são muitas linhas, né? Então, as linhas vão fazer mais ou menos isto daqui, para vir entrar no outro lado. Então, quando eles vêm se encontrar, essas linhas, quando elas vêm se encontrar aqui, deixa só ver se consigo apagar, infelizmente não é possível. Quando essas linhas se encontram, elas vão fazer o mesmo princípio que nós estamos a ver aqui, do sul e sul. Então, esta linha que está a sair do sul para cá, às vezes se encontrar com esta linha que está a sair do sul para o outro lado. Então, vão vir se embater e vão seguir aquele princípio do carro que eu havia dado como exemplo anteriormente. Ou seja, nós podemos chegar à conclusão que os polos com nomes opostos, com nomes diferentes, vão se atrair. Os polos com o mesmo nome vão se repelir. Então, uns se juntam, outros se afastam. Então, é mais ou menos o princípio da natureza, né? Os opostos devem se atrair. Homem vai atrair mulher, ou homem e mulher vão se atrair. Homem e homem não deveriam se atrair. Bom, eu acredito nisso, né? Mas isso são coisas individuais e podem ser coisas sensíveis. Então, homem e mulher se atraem porque são opostos. Homem e homem não deveriam se atrair. Então, ou mulher e mulher também não deveriam se atrair. É basicamente esse princípio. Eu estou a dar isto de forma didática para que vocês possam entender. Não tem muita relevância com o que eu acho ou o que eu não acho e tal. Não tem nada a ver. Ok. Então, esse é o princípio basicamente que os chineses usaram. Lembra que eu falei alguma coisa sobre os chineses, né? Pedra do Sul, alguma coisa. Então, esse é o princípio que os chineses usaram. O que nós chamamos agora de bússola. Então, se vocês forem anotar, nós temos aqui... deixa lá colocar um apontador. Ok, nós temos aqui um planeta Terra. Esse círculo aqui é o nosso planeta Terra. Então, como vocês sabem, nós temos os polos norte e sul, geográficos neste caso. Então, por isso que tenho aqui polo norte geográfico, polo sul geográfico. Eu só ia te explicar, mas vocês podem ler essas informações que eu estou a falar, algumas delas já estão escritas aqui. Então, nós temos polo norte geográfico e polo sul geográfico. Bom, isto porque acredita-se que o planeta Terra é um ímã muito grande. Por isso que ele tem os seus polos norte e polo sul. Então, por causa disso, quando nós pegamos um pequeno ímã, ele há de sofrer os mesmos efeitos que nós vimos lá na tratabilidade dos polos. O que significa que quando nós temos aqui polo sul e este é o polo norte, o que é que vai acontecer? Já que esses nomes são diferentes, vão se atrair. Isto aqui vai girar nesta direção. Então, este vai girar na outra direção, porque também cá embaixo teremos nomes diferentes. Os chineses decidiram chamar de Pedra do Sul. Então, você poderia chamar de Pedra do Norte ou qualquer outro nome que tiver na telha, né? Então, este é o princípio da bússola. E, uma vez, quando eu entrei na vossa sala, numa das salas, né, CV3, um formando perguntou se... Então, significa que quando a bússola aponta num dado sentido, significa que nós temos que processar de forma inversa. Então, já que ele está a apontar este lado e é o sul que está a apontar, então significa que é norte. Não tem nada a ver. Isto daqui, essa bússola já vem com a descrição, as coisas já vão vir com a nomenclatura adequada, né? Para que você não tenha que converter. Se ele indicar ao norte, significa que é norte. Cá é onde há de vir escrito as posições do planeta, né? Então, isto daqui só há de vir uma seta, que vai dizer que, ok, agora estou a apontar ao norte, agora estou a apontar ao sul, agora estou a apontar não sei das quantas. Então, é basicamente assim. Então, você não precisa se preocupar em ter que traduzir, mas o que é feito que vai acontecer por detrás é que o sul há de estar a ser atraído pelo norte do planeta. O sul da bússola há de ser atraído pelo norte do planeta. Assim como o norte da bússola será atraído pelo sul do planeta, ou o sul geográfico. Então, é basicamente isso. Ok. Eu ia falar de alguma coisa sobre inseparabilidade. Então, isto é que havemos de ver como sendo inseparabilidade dos polos. O que isto significa? Obviamente que vocês imaginam que há muito tempo aqui os filósofos e investigadores, quando viram sobre essa pedra, eles ficaram naquela curiosidade. Esse gajo aqui tem polo norte e polo sul, né? Vamos dar uma quebradinha ao gajo do meio, polo norte vai ficar num lado, polo sul vai ficar no outro. Então, eles até poderiam ter pensado nisso, né? Então, eles pensaram nisso, quebraram o ímã pelo meio e voilà, já tínhamos que ter polo norte e outro pedaço polo sul. Mas infelizmente não é o que aconteceu. Na mesma pedra quebrada tinha polo norte e polo sul. Na outra metade também tínhamos o polo norte e polo sul. Uau! Como é que isso é possível, meu? Bom, não havemos de explicar tão já. Havemos de explicar
mais adiante nos próximos vídeos. Mas o que importa é que a indivisibilidade dos polos diz que até o menor pedaço do ímã sempre vai ter o polo norte e o polo sul. Também este é o conceito do ímã, né? Vocês lembram quando eu falei sobre ímã? Eu disse que é uma pedra que tem que ter polo norte e polo sul, sendo que um dos polos é de saída, que é o polo sul, depois já de entrar pelo norte, né? Aliás, sai pelo norte e entra pelo sul. Então, é basicamente isso. Este é o conceito dos ímãs. Então, se é o conceito, tem que se aplicar em todos os ímãs, não importa se é pequeno ou grande. Por isso mesmo da indivisibilidade dos polos. Não interessa, podemos voltar a quebrar este pedaço para ter o seu polo norte e o seu polo sul. Bom, faltam uns 5 minutos, então vamos tentar mostrar o que são essas coisas realmente de ímãs, apesar de termos dado uma introdução sobre eles e falarmos mais sobre esses conceitos. Ok? Vamos a... Não preciso guardar nada aqui. Então, temos aqui alguns ímãs. Como eu disse, os ímãs geralmente são feitos conforme as nossas necessidades. Este daqui é ímã didático também. Todos esses são ímãs didáticos. Esse daqui é que é ímã que estava aplicado em uma dada coisa. Altifalante, como eu já havia dito na aula anterior. Então, esses daqui, infelizmente, já não têm a melhor das capacidades de atração e repulsão, mas dá para notar, eu não sei se isso vai aceitar desfocar. Aqui temos o polo sul, aqui temos o polo norte. O mesmo temos aqui, polo norte, polo sul. Então, parte vermelha como sendo o sul e a outra parte como sendo o norte. Então, este é um ímã. Esses são dois ímãs, na verdade. São ímãs esses daqui. Então, vamos já afastar. E temos esse também. Então, aqui temos polo norte e polo sul. Até agora, não sei qual é o polo norte e qual é o polo sul, mas tem um pequeno ponto aqui, que é o mesmo com esse daqui. Então, significa que se cá ser sul, cá também é sul. Cá é norte, então cá é norte. Então, é exatamente o que acontece. Notaram que quando eu soltei isso daqui, por invés de cair direto, foi neste sentido? Depois vão entenderam o porquê. Ok. Então, esses ímãs, vocês já os conhecem. Nós usamos na aula anterior. Temos o polo norte e o polo sul. Este não tem descrição do polo norte e o polo sul. Então, nós falamos da atratividade dos polos. Então, e vimos que os polos com o mesmo nome se repelem, os polos com nomes diferentes se atraem. Neste caso, nós temos, primeiro, podemos testar a atração. Então, temos aqui norte e temos aqui sul. Então, quando eu aproximo, bum, ele puxou. Notem que agora eles estão a andar juntos. Porque estão a se atrair. Os dois têm o mesmo sentido preferencial. Então, se eu inverto um dos ímãs, se cá é sul, aliás, é sul exatamente, cá será norte. Então, teremos norte e norte. Notem o que acontece agora. Ele não está a atrair, está a empurrar. Mas notaram também que ele empurrou e o outro ímã tinha a tendência a girar, né? É porque as linhas do campo são circulares. Então, ele sabe que o que ele quer é o sul. Por isso mesmo que o outro ímã girou. Então, mas se eu lhe privar de girar, tudo o que vai acontecer é que ele vai ser empurrado e vai ir para trás. Eu acho que entenderam o princípio de repulsão. Então, o mesmo com esses ímãs. Então, eu posso tentar aproximar. Se ele inverteu, significa que este lado tem a mesma polaridade. Então, este lado é sul, aliás, é norte, este também é norte. Então, se aqui é norte, eu aproximo, ele empurra. Se eu giro, ele atrai e os dois andam juntos. Então, se eu levo esse, notem que os pontos estão no mesmo sentido. Então, quando eu aproximo, ele gira. Na verdade, tinha que ser empurrado, só que eu não vou prever, né? Então, está a ser empurrado. Então, quando eu giro no outro sentido, ele atrai e os dois andam juntos. Esse é o princípio de atração e repulsão. Bom, esses daqui eu não posso quebrar para provar a indivisibilidade dos polos, mas eu posso quebrar esse que já está quebrado na verdade. Então, se eu separo pela metade, nós diríamos que, ok, cá temos polo norte, cá temos polo sul, ou cá temos polo sul, cá temos polo norte. Então, nós vamos pegar um dos ímãs e vamos aproximar. Então, se for a notar, ele atraiu. Então, se eu giro, eu não sei se foi possível de verificar, mas o ímã tendeu a subir, porque ele queria o polo oposto que está por baixo, entende, né? Porque cá é um polo, lá do outro lado também é outro polo. Então, eu posso pegar esse ímã, e girá-lo. Quando eu aproximo ele, tem que inverter essas duas polaridades. Ok, se for a notar, ele agora está a empurrar, significa que é repulsão. Então, se eu inverto,
ele está atraído. Significa também que existe o polo norte e o polo sul nesta metade, existe o polo norte e o polo sul nesta metade. Eu posso quebrar novamente, né? Então, se eu for aproximar, ele atrai. Se eu for aproximar novamente, ele repele. Então, ou seja, existe o polo norte e o polo sul nesta metade. Então, isso é o princípio da indivisibilidade dos polos. Então, eu acho que já provei todos os conceitos: atração, repulsão, indivisibilidade dos polos e polo norte e polo sul. Então, já falamos de tudo. Este é o fim da aula. Até o próximo.